Olá pessoal, eu sou a Marisete Maria da cidade de Osasco e eu estou em casa, espero que você também fique em casa e vamos de contação de história para animar o dia? E a minha contação de hoje é da Lena, uma pequena rã sonhadora, que é da minha autoria e vamos lá? Porque eu adoro um Era Uma Vez. Era uma vez uma rãzinha bem pequena. Ela era tão pequena que chegava a ser linda, meiga e serena. O nome dela era Lena. E Lena, apesar de ser bem pequenininha, ela tinha um sonho gigante, enorme. Ela sonhava ter asas como os pássaros, como as borboletas, para poder voar. Porque a Lena queria sobrevoar o pico mais alto de São Paulo, com 1.135 metros de altura, o Pico do Jaraguá. Lena tentava voar de toda maneira, coitada, mas sempre fazia besteira. E caía, se esborrachava, caía. Porém, Lena dava um pulinho e não desistia. Lena morava lá, na Lagoa Ribeirão das Larvas, que é uma lagoa, um riacho, que nasce nos pés do Pico do Jaraguá, que é o parque mais alto de São Paulo, com 1.135 metros de altura, que fica localizado no Parque Estadual de Jaraguá. Lena gostava muito de fazer as suas lições, suas obrigações. Depois ela mergulhava no Ribeirão das Larvas. Depois que ela mergulhava, ela gostava de se deitar sobre os pés de cafezais que nascem lá no Parque Estadual do Jaraguá, sem ninguém plantar. E tentava voar. Ela nunca desistia, tentava, porém, Lena sempre caía. E assim, Lena continuava a tentar, a voar, mas depois sempre caía, porém não desistia. Aí ela fazia suas obrigações, fazia suas lições, depois ia lá no riacho Ribeirão das Larvas, nadava, mergulhava, depois ia lá, descansava sobre o pé de cafezal que nasce por lá sem ninguém plantar. Um belo dia, quando Lena dormia e sonhava ter asas para sobrevoar o pico mais alto de São Paulo, o Pico do Jaraguá, ouviu-se umas pegadas muito estranhas por lá. Era a dona Jaguatirica. Por que as pegadas da Jaguatirica é estranha? Porque a Jaguatirica está em extinção. E essa Jaguatirica, coitada, estava muito faminta. Quando ela viu Lena dormindo, ela pôs a língua para fora, lambeu a boca, esfregou as mãos e falou: "Oba! Encontrei o que eu vou papar." Lena sentiu um cheirinho estranho. Sentiu que algo estranho estava por perto. Ela deu um pulo certo e quando caiu no chão, ela se deparou com quem? Com a Jaguatirica, que está em extinção. As duas foram logo se apresentando, deram um aperto de mão e Lena, que é muito inocente, sempre contava seus sonhos para todo mundo que aparecia na sua frente. E com a Jaguatirica não foi diferente. Ela contou para a Jaguatirica que o sonho dela era voar, ter asas como os pássaros para voar, pois a Lena queria sobrevoar
o pico mais alto de São Paulo, com 1.135 metros de altura, o Pico do Jaraguá. Mas muito triste, ela comentou com a jaguatirica que toda vez que ela tentava voar, ela caía sem parar. A jaguatirica, que queria fazer da ranzinha o seu papá, logo desistiu e logo tratou de ajudá-la. Então ela falou para Lena: Lena, procure uma folha de bananeira, que hoje eu vou ajudar você a voar de qualquer maneira. Nossa, a Lena ficou toda feliz. Saiu correndo lá pelo Parque Estadual do Jaraguá, até que ela encontrou uma folha de bananeira grande, pesada, mas saiu se arrastando e levou ela para Jaguatirica. E ela ia falando: oba, com uma folha de bananeira, hoje eu vou pular e voar de qualquer maneira. Quando ela chegou com a folha de bananeira, a jaguatirica, muito esperta, já foi lhe oferecendo as costas e falou: hoje, na certa, você vai voar. E assim elas começaram a escalar o pico mais alto de São Paulo, o Pico do Jaraguá. Quando chegou lá no alto, a jaguatirica teve a impressão que estava muito perto do sol, das nuvens, da lua, das estrelas. Mas quando ela olhou para baixo, ela sentiu um medo tão grande que ela esqueceu até que estava enganando a Lena porque queria almoçá-la. Sabe o que ela fez? Ela tratou logo de pisar devagarzinho no chão e se mandar, deixando a Lena sozinha por lá. Lena, quando se viu sozinha, até sentiu um pouco de medo, porém o sonho dela era bonito e era infinito, não tinha fim, ela queria voar e acabou. Então ela pegou a folha de bananeira e ela falou para ela mesma: hoje eu vou voar de qualquer maneira. E aí Lena contou: 1, 2, 3, mas não pulou. Ela sentiu um frio na barriga, um medo, mas ela se consertou, pegou novamente a folha de bananeira e falou para ela mesma: eu sou pequenininha, mas sou corajosa, e com uma folha de bananeira, hoje eu vou pular de qualquer maneira. E assim ela foi um pouquinho mais para trás, de repente, 1, 2, 3, Lena foi. Por um momento ela sorriu, pensou que estava voando, mas de repente, coitadinha da Lena, a folha de bananeira era tão pesada que fazer ela voar, fez voar nada. Fez a pequena cair no chão e ela levou um tombaço tão grande no chão que deu até dor no coração de ver a pobrezinha lá embaixo toda esborrachada. Mas sabe o que aconteceu? Lena caiu, levantou, choramingou um pouquinho, mas logo se levantou, se arrumou e foi pulando aqui, pulando acolá, até chegar na trilha do Paisé. Lá, ela sabia que ela ia ter que se esforçar e ter muita força nos pés, porque ela, com um pulinho ali, outra acolá, ela queria chegar lá embaixo, na sua Lagoa Ribeirão das Larvas, que fica no pé do Pico do Jaraguá. E aí ela começou a pular. Pula aqui, pula acolá, pula aqui, pula acolá. Mas vejam, olha o que Lena avistou por lá. 3 serpentes famintas. Uma coral, uma jararaca e uma cobra cipó, que quando viram a Lena quiseram dar o bote. Pularam para cima da pequena, mas Lena, muito esperta, desviou. E a cobra coral, a jararaca e a cobra cipó se deram um nó. Começou a descer rolando a trilha do Paisé. De repente caíram lá embaixo no Ribeirão das Larvas. De lá
pularam para a estrada turística do Jaraguá e foram parar numa estação de trem que tem por lá. Mas na estação de trem, eles ouviram um barulho que não parava. Piuí, piuí. Era um trem que vinha de lá. E as 3 serpentes muito espertas pularam na sacola de um turista que estava lá esperando o trem. O turista, vendo aquele vai e vem, estica e puxa, vai e vem, olhou para a sacola e quando viu as 3 serpentes, se assustou e jogou elas longe. Elas caíram na linha do trem. Lena ficou lá. E ficou um pouco triste, porque como ela estava acostumada a contar os seus sonhos para todo mundo que aparecia na sua frente, ela ficou triste porque ela não conseguiu contar o seu sonho para as 3 serpentes. E assim, ela pensou, o melhor é eu voltar lá para o meu lar, com um pulinho aqui, outra acolá, pulinho aqui, outra acolá. Eita! A Lena chegou lá. Ela estava tão cansada, mas tão cansada e querendo dormir, que ela tratou logo foi de tomar um belo banho na lagoa Ribeirão das Larvas. Depois, ela esqueceu que tinha que fazer algumas lições, algumas obrigações. Mesmo cansada, ela foi lá e fez seus deveres. Depois, ela foi lá dormir debaixo do pé de cafezal. O cafezal é uma árvore que nasce lá, por lá sem ninguém plantar. Lena dormia e sonhava voar, porque Lena queria sobrevoar o pico mais alto de São Paulo, com 1.135 metros de altura, o Pico do Jaraguá. Mas quando Lena dormia, ela não percebeu que um gavião passou por lá, pegou a pequena rã e foi levando para o alto, para o seu ninho. O gavião queria jantar. Lena, quando chegou no meio do caminho, que se viu nas alturas, ela abriu as mãozinhas e começou a gritar: vejam, eu posso voar. Aí ela abriu mais ainda as mãozinhas, os bracinhos, e pensava que estava voando, bem próxima do sol, bem próxima da lua, bem próximo das nuvens. E aí foi parar lá, uma antena de televisão, onde tinha o ninho do gavião carcará. O gavião carcará, quando chegou lá em cima no ninho, deixou a Lena sozinha e foi atrás da gavião carijó. Ele não queria jantar só. Mas Lena, quando se viu sozinha no ninho, tratou logo de dar um pulinho, porque ela achava que podia voar. Mas de repente Lena começou a cair sem parar. E Lena não percebeu que por lá passava um balão que aparou a Lena e evitou que ela se esborrachasse no chão. Mas com o peso da pequena, o balão começou a cair sem parar. Quando caiu no chão, Lena pulou para o lado e começou a gritar: vejam, 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 eu posso voar. Os macacos pregos que estavam por lá começaram a gargalhar. Não pode voar. E Lena ficou muito chateada, amuada, enquanto o balão começou a pegar fogo no chão. Sorte que uma família de coati ia passando por ali e quando viram o perigo de pegar fogo na mata, foram lá e com as suas patas começaram a jogar terra molhada no balão e evitaram um incêndio de grande dimensão. Alguém
quebrou as regras. É proibido soltar balão. E assim, Lena continuou gritando: vejam, 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 eu sei voar. Enquanto os macacos pregos gritavam: ha, 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 não sabe voar. E assim começou aquela gargalhada pra lá e pra cá. Só pararam quando um índio guarani surgiu por lá. Lena, muito esperta, deu um pulinho aqui, outro acolá e voltou para o seu lar. E os macacos pregos, que dividem aquele lugar com os índios guaranis, também trataram logo de se espalhar por ali. Eles saíram correndo pelos pés de cafezais que nascem por lá sem ninguém plantar. E alguns ficaram com tanto medo que saíram até mesmo escalando a montanha de quartzo, que é 7 vezes mais dura que o aço, e foram se esconder lá no topo. Lena voltou para o seu lar, nadou na lagoa Ribeirão das Larvas, deu um pulinho aqui, outro acolá, fez seus deveres de casa, suas obrigações, suas lições. Depois foi dormir sobre o pé de cafezal e sonhar com outro dia, porque ia tentar voar o pico mais alto de São Paulo, com 1.135 metros de altura, o Pico do Jaraguá. Ai, a Lena acordou com sono, se espreguiçou. Ai, que bom! O sol estava tão lindo que Lena pensou: vou mergulhar, vou pular para lá e para cá, mas depois eu vou comer pipoca. Eu vou colher milho lá na roça da Dona Maroca. E assim, Lena mergulhou, pulou, descansou, despertou e foi lá de pulinho aqui, acolá, colher milho na roça da Dona Maroca, porque Lena queria fazer pipoca. Quando chegou lá, que Lena viu aquelas espigas lindas, maravilhosas, ela começou a colher, mas sem perceber que lá de longe, além das nuvens, ia descendo um vento tão forte, mas tão forte, que começou a balançar todos os pés de cafezais, inclusive os pés de milho, do milharal da Dona Maroca, onde Lena foi buscar milho para fazer pipoca. E assim, Lena ficou apavorada, ia para lá e para cá. Aí Lena pegou uma palha de milho e se segurou, com medo do vento. Mas sabe o que aconteceu? O vento era tão forte que começou a levar a Lena para lá e para cá, 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 para lá e para cá. Lena tomou um susto tão grande e o vento embalou tanto ela com a palha de milho para lá e para cá que ela adormeceu. Quando Lena acordou, ela estava sobrevoando o Pico do Jaraguá, mas ela não parava de voar. Continuou. Quando de repente o vento parou, Lena já estava numa nuvem muito alta, além do Pico do Jaraguá, que é a montanha mais alta de São Paulo, com 1.135 metros de altura. Lá de cima estava tão alto que Lena não conseguia ver mais nem a sua casa, que era no Riacho Ribeirão das Larvas. Ela não via mais a plantação de milho da Dona Maroca e ficou muito triste, porque ela acabou não comendo pipoca. E ela também não via mais os pés de cafezais que nascem lá no pé do pico,
sem ninguém plantar. E quando Lena se viu sozinha, Lena começou a chorar. E Lena chorava, chorava, e a nuvem levava ela para lá e para cá, para lá e para cá. De repente, lá longe, lá muito longe, uma luzinha diferente ouviu aquele barulhinho diferente. Ele percebeu que tinha alguém chorando por lá. E aí ele foi se aproximando. Lena, quando olhou, ela pensou que era uma estrelinha que vinha lá bem longe. E a estrelinha foi chegando perto, a estrelinha foi chegando perto. E quando chegou mais perto, ele se apresentou. Ele não era uma estrelinha, ele era um vagalume que voava por lá. E percebeu que Lena estava a chorar. Ele foi até lá, pousou na mesma nuvem que Lena estava e começaram a conversar. Você sabe o que é um vagalume? Se você não sabe, pergunta para o seu papai e para sua mamãe, que eles vão te contar. E ali, conversa vem, conversa vai, Lena se encantou pelo vagalume e o vagalume se encantou pela Lena. Os dois conversaram, se apaixonaram, se casaram e foram morar lá em cima no céu. E para o pico mais alto de São Paulo, com 1.135 metros de altura, todo feito de quartzo, que é uma pedra 7 vezes mais dura que o aço, Lena nunca mais voltou. E lá no céu, ela e o vagalume viveram felizes para sempre.